Ok, agora vamos para a variância. Qual é a ideia da variância? A mesma ideia que a gente tinha para a estatística descritiva. O que, que a variância analisava na estatística descritiva? O nível de espalhamento dos dados da amostra, né, ou das observações, em torno da média. E aqui a mesma coisa, certo? A gente lê aqui, ó, variância de x, que vai receber o nome de v de x, né, é igual a sigma quadrado de x, certo? É o quê? É a esperança ou a média da diferença, do valor da variável x, e menos a sua média, ou sua esperança, ao quadrado. Então, a esperança dos desvios, certo? Fazendo aqui toda a sua conta, desenvolvendo, a gente chega ao seguinte, é a esperança de x quadrado, menos a esperança de x elevado ao quadrado. Então, como eu falei, professor, não deixei de fazer exemplo de esperança. Não precisa, porque vocês vão calcular aqui. Então, tem que calcular a média para calcular a variância. Assim como era na estatística descritiva. Você não conseguia, até conseguia, uma forma um pouquinho diferente, né? Mas a gente não chegou a ver essa fórmula, que ela é mais trabalhosa, de como calcular a variância sem ter calculado a média. A gente tem que calcular a média para calcular a variância. E quem que é a esperança de x quadrado? Se for variável aleatória discreta, esperança de x quadrado é o somatório de i, começando em 1 até mais infinito, de xi ao quadrado vezes p de xi. Isso aqui já foi calculado, só precisa colocar um quadrado em cima. Então, já sabe se calcular. E se for uma variável aleatória contínua, a esperança de x quadrado é a mesma integral, só que em vez de ser x vezes f de x, é x quadrado vezes f de x dx. Esse é o segundo momento estatístico, né, da variável aleatória x. Certo? Primeiro momento é a esperança, segundo momento é a esperança de x quadrado. E, por sua vez, assim como na estatística descritiva, o desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Então, lembrando, variância mede o nível de espalhamento dos dados em torno da média. Porém, como ela é um quadrado e ao quadrado, ou aqui simplesmente quadrado, ela dá um valor na unidade de medida ao quadrado. Se eu quero na unidade de medida da variável x, eu tenho que calcular o quê? O desvio padrão. Ou simplesmente calcula a variância e tira a raiz quadrada desse valor final. Só que aquilo que eu falei, né? Ela é meio... É difícil, às vezes, a entender essa relação, o valor numérico lá do desvio padrão da variância. Eu tenho lá uma variável aleatória, ela tem desvio padrão 1, ou variância 1, vai dar na mesma. Variância 1, desvio padrão 1, é um desvio padrão alto? Ou é um desvio padrão baixo? Depende. Se eu tiver desvio padrão 1, para uma média 100, é muito baixo. Muito baixo. A relação entre os dois é muito baixa. Certo? Faça um coeficiente de variação lá. O coeficiente de variação é desvio padrão dividido por média. 1 por 100 dá 1%. Então, tem 1% de variação, entre aspas, né? Basicamente, essa é a ideia do coeficiente de variação. Mas se eu tenho desvio padrão igual a 1, numa média igual a 1, aí eu tenho o quê? Um espalhamento muito grande. Vejam que só mudei o valor da média, não mudei o valor do desvio padrão. Então, 1 por 1 vai dar 100% para o coeficiente de variação. Certo? Então, ou seja, o espalhamento é muito grande. O espalhamento é muito grande. Então, mesma coisa. Né? O valor, simplesmente o valor sozinho do desvio padrão, não diz muita coisa. Meu desvio padrão deu 100. 100, tá, 100 horas ao quadrado. Mas 100 horas e qual que é a média de duração, por exemplo, desse componente? É de 1 bilhão de horas. Opa, mas 100 horas em 1 bilhão é muito pequeno. Então, é um desvio padrão muito bom, certo? Então, também a análise não dá para fazer friamente só olhando o número que sai na variância ou no desvio padrão, certo? Tem que se fazer, calcular lá, em geral, o coeficiente de variação, embora a gente não fale sobre o coeficiente de variação na parte de probabilidades. A gente não usa, mas a relação pode ser mantida, ok? Quais são as propriedades da variância? Então, vejam que já muda na primeira. A primeira propriedade já muda muito em relação à esperança. Na esperança, a esperança de uma constante é a própria constante. A variância de uma constante é igual a zero. Por quê? Se x vale 5, 5, 5, todos os experimentos que eu efetuo sempre dá 5,
Teve alguma variação entre os valores observados? Não teve. A média é 5 e todo mundo caiu exatamente em cima de 5. Não tem espalhamento. O espalhamento é nulo, zero. Por isso que a variância de uma constante é igual a zero. Ela não tem variação. Por isso que o nome é constante, né? Constante. Segunda, que muda também em relação à esperança. A variância de k vezes a variável aleatória, kx, o k sai ao quadrado. Por quê? Porque tem quadrado aqui e tem quadrado aqui. Então, o k sai ao quadrado de dentro da variância, certo? Ah, então se o k for uma constante negativa, ela vai ser positiva sempre. Sempre sai positiva. Terceiro, a variância de x mais ou menos uma constante. Como a variância da constante é zero, fica só a variância de x. Beleza? A variância da soma ou subtração de duas variáveis aleatórias, x e y. Então, é a soma das variâncias. Se for mais duas vezes a covariância entre as duas. Se for menos duas vezes a covariância entre as duas. Tá? Covariância, a gente vê em correlação, tem a matriz de covariância e matriz de correlação. Mas continuando aqui, voltando então, aqui a gente tem as 4 propriedades para a variância, certo? Lembrando, pessoal, relação de propriedades. Ah, professor, se eu tenho ali uma propriedade pode ser aplicada, ela sempre deve ser aplicada? Não. A gente vai aplicar uma propriedade quando ela for conveniente, certo? Se não for conveniente, não precisa aplicar. Não necessariamente você precisa aplicar uma propriedade. Então, determine a variância da variável aleatória x, beleza? Aqui tem os valores da variável aleatória, que ela assume 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3, e as suas probabilidades. Ela é referente ao número de vezes que a máquina para de funcionar com defeito, né? Então, de 0 a 3 vezes no mesmo dia, ok? Como vai ficar, então? Primeira coisa, antes de calcular a variância, tem que calcular a média. Então, primeira coisa, esperança de x. Né? Variância de x igual a sigma quadrado de x, esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Então, tem que calcular a esperança de x de algum jeito. A esperança de x é o quê? Somatório de i começando em 1 até infinito, de xi vezes p de xi. Nesse nosso caso, o i começa em 1 e vai até 4. Esse é o x1, x2, x3, x4, ok? O i, e não o valor do x. Então, vai ficar 0 vezes a sua probabilidade, 0,6, mais 1 vezes a sua probabilidade, 0,2, mais 2 vezes a sua probabilidade, 0,15, mais 3 vezes a sua probabilidade, 0,05. Lembrando, se a gente somar aqui tem que dar 100%, porque são todos os possíveis valores que x assume. 60 mais 20, 80, mais 15, 95, mais 5, 100%. Perfeito. Beleza? Então aqui, 0 vezes 0,6, mais 1 vezes 0,2, mais 2 vezes 0,15, mais 3 vezes 0,15, 0,5, falei resposta. Então aqui dá 0,2 mais 0,3 dá 0,5, mais 0,15, 0,65. Tá? Fazer a conta ali, beleza. Próximo passo agora é calcular a esperança de x quadrado. Então só vou colocar um quadrado aqui, em cada x's, cada um dos x's. Então a esperança de x quadrado vai ficar somatório de x quadrado vezes p de x. 0 ao quadrado vezes 0,6, mais 1 ao quadrado vezes 0,2, mais 2 ao quadrado vezes 0,15, mais 3 ao quadrado vezes 0,05. Ou seja, 0,2 mais 4 vezes 0,15 dá 0,6, mais 9 vezes 0,05 dá 0,45. 0,2 mais 0,6, 0,8, mais 0,45, 1,25. Acabou? Não. Agora a gente vai para a última equação. Esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x, ou seja, 1,25 menos 0,65 ao quadrado, vai dar 0,8275. Lembrando que é impossível existir variância negativa. Se a variância é negativa, os seus cálculos estão errados. Então, uma FDP das integrais. Então, primeiro, a esperança é o quê? A variância, lembrando, é a equação da variância. Esperança de x quadrado menos esperança de x elevado ao quadrado, tá? Então, primeiro, começar a calcular a esperança de x. Então, a esperança de x é a integral de menos infinito a mais infinito, de x, f de x dx. Só que aquilo que a gente colocou lá no começo. Quem é a nossa f de x? 1 sobre b menos a. Só que b e a são constantes. Então, eles saem para fora da integral. Então, é a integral de a até b, de x vezes 1 sobre b menos a. 1 sobre b menos a sai para fora da integral. Então, 1 sobre b menos a, que é constante,
vezes a integral de A até B de x dx. Integral de polinômio. Integral de polinômio, né? Todo mundo sabe o que é. Nesse caso aqui é x² sobre 2. Então aqui, ó. 1 sobre b menos a, que estava fora da integral, vezes x² sobre 2. De A até B. Igual 1 sobre b menos a, beleza? No limite, teorema fundamental do cálculo, no limite superior menos no limite inferior. Então vai ficar b² sobre 2 menos a² sobre 2, que está aqui. Como ambos estão sobre 2, posso colocar todo mundo sobre 2. Fica b² menos a², certo? Sobre 2. Só que b², isso aqui ficou faltando um termozinho ali, só deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, cadê? Ela tá desligada. Vamos ver se ela vai riscar. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Aqui a partida ficou 1 sobre b menos a, colchetes, b² menos a² sobre 2. Certo? Daqui para baixo. Tem que lembrar, já falei para vocês, principalmente em cálculo básico, algumas relações que a gente tem que lembrar. A mais b ao quadrado é a² mais 2ab mais b². A menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2ab mais b², certo? E por último, a menos b, eu vou inverter a ordem, tá? Para aparecer igual tá ali. Não foi para caneta, não sei porquê. Vou colocar aqui, ó. B menos A vezes B mais A é igual a B² menos A ao quadrado. Então, a gente está aqui e quer voltar para cá. Beleza? Então, por isso que eu fiz, em vez de escrever B² menos A², eu escrevi B menos A vezes B mais A, que é exatamente o que está aqui, ó. O que acontece agora? A gente pode cortar esse B menos A com esse B menos A. Mas o segundo B mais A fica. Então fica o quê? A esperança de x é B mais A sobre 2. Agora a gente vai para a esperança de x², que é esse segundo aqui, ó, que a gente tem que calcular, tá? Ou seja, o que vai mudar? Aqui só que eu vou colocar um quadrado. Então tá aqui, ó. Esperança de x² vai ser x² vezes 1 menos 1 dividido por B menos A. 1 sobre B menos A sai para fora porque é constante. B é constante, A é constante. 1 sobre B menos A é constante. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Elevado no primeiro, menos no... Melhor, no limite superior, menos no limite inferior. Por isso ficou b ao cubo sobre 3, menos a ao cubo sobre 3, tá? Então ficou assim, ó. Só colocando aqui, 1 sobre b menos a, b ao cubo menos a ao cubo, tudo isso sobre 3, certo? Eu vou jogar esse sobre 3 para fora, né? 1 sobre 3. Aí o que eu tenho que lembrar? O seguinte... como eu tenho um B menos A aqui embaixo, eu tenho que dividir. Na verdade, a gente divide, mas é só lembrando, ó. Tá aqui repetido, certo? Joguei o 3 para fora. Só que é o seguinte, ó. B ao cubo menos A ao cubo, a gente pode escrever assim, dividido já por B menos A, a gente escreve como sendo A² mais AB mais B². Tá? Isso aqui, ó. Verifiquem. Depois vocês calculam lá, tá? Então, eu vou reescrever. Em vez de escrever 1, aqui, ó. 1/3, né? Ou... B ao cubo menos A ao cubo dividido por 3 vezes B menos A, eu vou escrever só como o quê? A² mais AB mais B² dividido por 3. Que esse é a esperança de x². E agora eu vou fazer diferença. Então vai ficar o quê? A² mais AB mais B² menos sobre 3, desculpe, menos B² mais A sobre 2 elevado ao quadrado. Tem que elevar ao quadrado aqui. Vai ficar quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Tá aqui, ó. Só que tem um menos multiplicando toda a fração. Beleza? Agora, soma de frações. Esta tá sobre 3 e essa sobre 4. Tem que tirar mínimo. Mínimo entre 3 e 4, 12. Então aqui, ó, 12. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes A², 4A². Mais, que é o sinal do meio. 12 dividido por 3, 4 vezes AB, 4AB. Mais, que é o do meio, 12 por 3, 4, 4b². Menos, que é o sinal aqui do meio. Abre parênteses. 12 por 4, 3 vezes b², 3b². Aí, mais, que é o sinal aqui do meio. 12 por 4, 3 vezes 2ab, mais 6ab. Mais, 12 por 4, 3 vezes a², 3a². Agora eu posso tirar dos parênteses, ó. 4a² com menos, mais com menos, menos 3a² dá 1a². Vai dar aqui
A quadrado, mais 4AB com menos 6AB, dá menos 2AB. Tá? Deixa eu ir colocando aqui, ó. Então, já deu, ó. Quem sabe? A ao quadrado menos. Por que que é 4AB menos 6AB? Menos 2AB. Mais 4B quadrado com menos 3B quadrado dá mais um único B quadrado. Tudo isso sobre 12. Só que olha aqui, ó. A quadrado menos 2AB mais B quadrado, que é um mais, tá, pessoal? Não é menos, é mais, tá? Mais B quadrado. A gente já fez isso aqui atrás, ó. Mal é um pouquinho. Aqui, ó. A menos B ao quadrado deu A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Exatamente o que tem aqui. Ó, exatamente o que está aqui. Então, em vez de escrever assim, eu vou escrever como? Aqui, repetir, A menos B elevado ao quadrado. Só lembrando que A menos B elevado ao quadrado é igual a B menos A elevado ao quadrado, tá, pessoal? Como está elevado ao quadrado, dá na mesma. E chegamos aí na variância que eu havia comentado com vocês. Então, vamos lá agora para o dado estatística 1, continuando. Distribuições teóricas de probabilidade. Por que a gente vai ver distribuições teóricas de probabilidade? Porque existem muitos fenômenos físicos ou experimentos físicos que eles seguem algumas distribuições específicas que já foram formalizadas, foram verificadas e definidas, certo? Óbvio que existem muito mais distribuições teóricas do que a gente vai ver. A gente vai ver, se não me engano, 7 ou 8, certo? Mas existem não vou falar uma infinidade, mas existem várias outras, né? Que dá para acrescentar, a gente vai ver Bernoulli, binomial, Poisson. Depois, essas são as teóricas, as discretas. Depois, exponencial, gaussiana ou normal, T de student, Q quadrado, F de Fischer. Então, aqui já tem 8. Não, desculpe, 8 não. Isso mesmo, Bernoulli, acho que é 8. Bernoulli, binomial, Poisson. Exponencial, normal, T de student, Q quadrado, F de Fischer. 8, exatamente 8 a gente vai ver. Mas de cabeça a gente já pode lembrar da hipergeométrica, da log normal, da Weibull, já foram 11. Poisson, já falei, logística, 12. Então aqui já pensei em 4 mais que não estão na ementa, que poderia trabalhar. Não estão na ementa porque a gente vai trabalhar em uma disciplina mais para frente. Log normal, não lembro, mas acho que log normal trabalha em probabilidade estatística, em pesquisa operacional 2, aparece uma coisa. Weibull aparece na pesquisa operacional 2, então o pessoal de produção, de mecânica não veio, infelizmente. Qual mais? Distribuição gama também aparece, mas eu acho que a gente não vai trabalhar com a gama, infelizmente. Então, tem um número bem grande de distribuições de probabilidade teóricas. Então, vai ver as básicas e as demais que a gente verifica em matérias distintas, certo? Então, aqui, como eu falei, né, a distribuição teórica é uma distribuição matemática, uma equação matemática, certo? Que algumas são já formalizadas porque se viu que nos experimentos, tanto físicos quanto estatísticos, elas sempre se repetiam. Então, alguns experimentos sempre resultavam nas mesmas respostas, então a gente podia tabelar e gerar uma distribuição que gerava essas respostas, ou a gente conseguia formalizar uma distribuição que gerava essas respostas, certo? Aqui a gente vai ver aqui tem 6, 9, eu esqueci alguma coisa, não sei qual que eu esqueci. Então, ó, as 3 discretas iniciais, Bernoulli, binomial, Poisson. Uniforme, eu pulei uniforme. E as 6 contínuas. Uniforme, que a gente já viu alguma coisa hoje e semana passada. Exponencial, gaussiana, aqui quadrado, T de student e F de Snedeker, ou F de Fischer também, né? Bernoulli, binomial, Poisson são diretamente interligadas, as 3. A binomial é uma repetição da Bernoulli. Bernoulli, então, um experimento. Binomial, vários experimentos. Bernoulli. Poisson também é relacionado a binomial. A gente vai ver mais para frente, daqui a pouco, qual é essa relação. Uniforme a gente já viu, que é a chamada de degrau, certo? Uniforme, onde todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrência, tá? Por isso que ela é 1 sobre B menos A. Então, se eu tenho lá um intervalo de 0 a 1,
todos os números dentro desse intervalo de 0 a 1, em tese, né, tem a mesma probabilidade de ocorrência. Em tese, não, tem a mesma probabilidade de ocorrência. Tem a mesma FDP. A exponencial, que a gente também já viu, a gente já viu semana passada e essa semana um pouquinho, da exponencial, que a gente usa muito o modelo exponencial para tempo de vida de equipamentos ou crescimento populacional também. Gaussiana, que é a normal, a gente chama de normal, a maior parte dos experimentos físicos seguem a distribuição distribuição normal, por isso que o nome dela é normal. Normal que parece com uma certa normalidade nos experimentos. Qi quadrado já é uma relação mais complexa, porque envolve em geral, quando a gente trabalha com variância, a gente utiliza Qi quadrado, daí é uma variável aleatória diferente, uma variável Qi quadrado, que é aquele xzinho estilizado, né? A gente vai ver depois. T de Stirling, como eu falei, né? É uma distribuição pseudônimo, certo? Que ela aproxima, então, a T de Student diretamente relacionada à exponencial, desculpe, a gaussiana. É uma aproximação da gaussiana. T de Student é uma aproximação da gaussiana. Quando a gente vai usar T de Student? Vai virar mais para frente, certo? E a F de Fisher também para alguns tipos específicos, principalmente para a nova, análise da variância. Quando a gente faz lá uma regressão linear ou não linear, e a gente quer saber se aquela regressão é estatisticamente significativa, tem relevância estatística, então a gente faz uma análise da variância, uma análise dos resíduos. Quando que a grosso modo, a distribuição de Bernoulli é a mais simples que a gente pode abordar, e a gente já viu o experimento de Bernoulli algumas vezes, ou sendo falado, ou até mesmo já praticamos o experimento de Bernoulli. Geralmente, quando a gente vai ver uma partida de futebol, né, o juiz, árbitro, né, juiz é vulgarmente chamado, mas o árbitro de campo, ele faz um experimento, ele desenvolve um experimento de Bernoulli. O que é o experimento de Bernoulli? É todo experimento onde a variável aleatória só tem duas possibilidades para a resposta. 0, 1, verdadeiro ou falso, sim, não, sei lá, alto e baixo. Quando a gente só tem um experimento que só tem duas possibilidades de resposta, a variável aleatória, a gente chama de experimento de Bernoulli, certo? Onde o parâmetro θ, a gente chama o parâmetro θ, que na verdade esse parâmetro θ está errado, é o parâmetro P. Eu comecei com θ porque é o que a gente usa, né, teoricamente, mas é o P, tá? Parâmetro P. Deixa eu só arrumar isso rapidinho, tá, pessoal? É o parâmetro P e não θ. Aqui, ó. Isso aqui é o Pzinho. Que é o Pzinho que tá ali embaixo, ó. Pzinho. Tá, deixa eu aqui. Aí, ó, voltou, é a P, tá? Ó, é uma variável aleatória de distribuição Bernoulli com parâmetro P, já que eu estou usando P aqui embaixo, certo? Quando a X só assume 0 ou 1, dois valores. Aqui 0 ou 1 porque são os valores numéricos, mas quando qualquer experimento que só tem duas possibilidades e elas são antagônicas, né, as possibilidades de resposta, a gente chama de experimento Bernoulli. Então, quando assumem só dois valores, 0 e 1, né, nossos valores numéricos. Ok? Onde P é a probabilidade do que eu vou chamar aqui de sucesso, certo? O sucesso. Nesse nosso caso, o sucesso, tanto da Bernoulli, na verdade, nas distribuições, nem sempre o sucesso é uma coisa boa. Então, por exemplo, não se encaixa aqui na Bernoulli, mas só um exemplo de que o sucesso nem sempre é uma coisa boa. Supõe que você está verificando dentro do lote lá que a gente viu, está verificando as peças defeituosas. Então, quando que é um sucesso? Quando você acha uma peça defeituosa. Nesse caso, nosso sucesso é a peça ser defeituosa. Então, nem sempre, isso é bom para separar, nem sempre, aquilo que eu falei, é relativo. O infinito na estatística nem sempre é infinito, na teoria é infinito, mas é o maior valor. Menos infinito nem sempre é menos infinito, é o menor valor. O sucesso nem sempre é algo bom. Sucesso num experimento onde você avalia peças defeituosas é você achar um defeito, certo? Então, nem sempre sucesso é considerado algo bom aqui na estatística, tá? Sucesso é o que você está esperando, certo? Então, digamos que o lançamento de uma moeda, cara ou coroa, é um experimento de uma moeda, é um experimento de Bernoulli. Por quê? Ou sai cara ou sai coroa, certo? Aí você vai atribuir.
Ah, eu vou atribuir 0 para cara e 1 para coroa. Você atribui um valor numérico para poder mensurar as probabilidades, certo? Onde eu tenho duas possibilidades, P sucesso e 1 menos P, lembra do complementar? A probabilidade do complementar de um evento é 1 menos a probabilidade do evento. Se a probabilidade do evento é P, 1 menos P é a probabilidade complementar, certo? Então, P é a probabilidade do sucesso e 1 menos P é a probabilidade do insucesso, ou do fracasso, dela mesma, certo? Aqui, em geral, a gente coloca como 1 representando o sucesso e 0 o fracasso, ou insucesso, tá? De novo, apareceu um teta aqui, pessoal, mas é P. Deixa eu arrumar para não esquecer depois, se não esqueço, é P, tá? Lembrando, variável discreta é função de probabilidade. Variável contínua, função densidade de probabilidade. Qual é a função de probabilidade? O FP. P de x igual a um valorzinho fixo xzinho, né? Ou simplesmente P de x é igual a P, só trocando, não é o mesmo P, tá, pessoal? Que deveria ter usado o teta por isso, né? Para ficar diferente, mas agora foi. P elevado a x, que multiplica 1 menos P, certo? Fecha parênteses, elevado a 1 menos x. Onde x igual a 0, 1 e o P varia de 0 a 1. Então, qual é a probabilidade de dar sucesso? Ah, então você coloca 1 no lugar do x, é P elevado a 1. Vezes 1 menos P elevado a 1 menos 1, 0. 1 menos P elevado a 0, 1. Então vai ficar só P de x. Tá? Ele é um experimento muito simples. Ok? Muito simples. Quais são que a gente pode calcular? Qual que é a média do sucesso? A esperança é o próprio P. A variância é P vezes 1 menos P. Tá? Alguns exemplos de aplicação da Bernoulli. A face da moeda, cara ou coroa, sexo de uma criança, masculino e feminino. Tá? Qualidade de uma peça. Perfeita ou defeituosa, perfeita ou imperfeita. Sim ou não para uma tomada de decisão. Então, são experimentos de Bernoulli, quando só tem duas respostas e uma é antagônica da outra. Tá? Lógico, retirando, a gente está falando no caso geral, retirando qualquer exceções, tá, pessoal? Né? Não é nenhum nem outro. Tomar decisão, sim ou não, ou talvez, não sei, vou pensar semana que vem, vou deixar o chefe escolher. Retirando esses tipos de exceções, ok? Vou ter um exemplo, esse que eu vou fazer rapidinho, porque, em tese, Bernoulli é só uma introdução para binomial, então não está nem na ementa, mas eu achei interessante colocar, porque é uma introdução para binomial, certo? Então, seja x uma variável aleatória Bernoulli, com parâmetro p igual a 0,8, ou seja, o sucesso está medido em 80% das vezes, tá? Ou seja, x assume o valor 1 com probabilidade igual a 80%. E x assume o valor 0 com probabilidade igual a 20%. Ok? Escreva a expressão da função de probabilidade da variável aleatória x e letra B, calcule o desvio padrão. Eu vou calcular a variância e desvio padrão. Na verdade, média, variância e desvio padrão. Então aqui a gente tem, seja x uma variável, repetir aqui o enunciado. Letra A, qual que é a expressão? Basicamente eu vou colocar 0,80 no P e 0,20 no 1 menos P. Está aqui a nossa expressão. Então esse 0,8 vezes elevado a x, vezes 1 menos 0,8 vezes elevado a 1 menos x. Ou 0,2 elevado a 1 menos x. Essa é a expressão. Letra B, cálculo de desvio padrão. Calcular esperança, variância e desvio padrão. Então, a esperança, qual que é a esperança? Tá aqui aqui, né? A esperança é o próprio P. Variância é P vezes 1 menos P. Então, só substituir. Quanto vale P? P vale 0,8, certo? E a variância é 0,8 vezes 1 menos 0,8. 0,8 vezes 0,2? 0,16. Quanto que dá, então, Opa, esqueci, olha só. Eu coloquei desvio padrão e não calculei desvio padrão. Mas quanto que vai dar o desvio padrão aqui? Só alterar aqui o sigma, né, que a gente chama de sigma. Então, sigma de x, eu vou colocar aqui, inserir, sigma, estou fazendo ao vivo, underline x maiúsculo, é igual a raiz, eu não sei qual é a atalho da raiz, não sei se é SQRT, raiz de 0,16. E quanto que dá a raiz de 0,16? Lembrando que a raiz quadrada, ela
ela cresce, né, entre 0 e 1. Então, raiz quadrada de 0,16 é 0,4, é maior. Não é que ela cresce, o valor, a resposta é maior que a própria raiz, né? Geralmente é o contrário. Raiz quadrada de 9 é 3, então o valor é menor que o valor dentro da raiz. Isso que eu quis dizer. Raiz quadrada de 0,16 igual a 0,4. Isso que eu quis dizer. A resposta é maior que o valor que está aqui dentro. Entre 0 e 1, a resposta é sempre maior que o valor que está dentro da raiz. Fora, né, para maiores do que 1, aí é o contrário. A resposta é menor que está dentro. Raiz quadrada de 9, 3, é menor que está aqui dentro. Beleza? Ok. Vamos então, como eu falei, a Bernoulli é um passo inicial para binomial. Vejam que a FP é até parecida. Ó. O que significa uma binomial? Binomial é um número, uma repetição da Bernoulli. Então, quando eu faço quando eu faço N repetições do experimento de Bernoulli, eu tenho uma distribuição binomial. O que significa esse X, tio, B, P? Então, X, a leitura, tem distribuição Bernoulli com parâmetro P. Tá? Essa é a leitura. Próximo para binomial, aqui, como que é a leitura? Ó? Y tem distribuição binomial com parâmetros N e P. N é o número de repetições do experimento e P é a probabilidade de sucesso. Então, aqui é um pouquinho diferente. Então, a gente vai repetir N vezes o experimento. N vezes um experimento de Bernoulli. Então, quando eu pego minha moeda e jogo N vezes, essa repetição gera a distribuição binomial, tá? Onde a nossa y é igual a n vezes x, certo? Quais são, então, os possíveis resultados para y agora? 0, 1, 2, até n. Ok? N é o número de repetições, P é a probabilidade de sucesso do experimento. Como fica a FP dela? P de y maiúsculo igual a yzinho. Y é o nome da variável aleatória, yzinho é um valor numérico que ela assume. É igual a P de y, que é a combinação, aqui, lembrando, combinação, ensino médio, né? De n tomado y a y, tá? Vezes P de elevado a y, vezes 1 menos P elevado a n menos y. Qual que é a diferença da binomial para Bernoulli, ou melhor, da Bernoulli para binomial? Não tem esse combinação. Aqui era P elevado a x, 1 menos P elevado a 1 menos x. Essa parte aqui é bem parecida. Só porque lá era uma repetição, agora são n repetições. Beleza? Então, como que fica aqui por extenso? Dá para usar direto essa última aqui. N fatorial dividido por y fatorial, que multiplica n menos y fatorial vezes p elevado a y, vezes 1 menos p elevado a n menos y. Beleza? Então, essa que a gente vai utilizar. Como fica a esperança de uma variável aleatória binomial? N vezes P. Número de repetições vezes a probabilidade de sucesso. A variância é N vezes P vezes 1 menos P. Vejam, já que ela é uma repetição, N repetições de Bernoulli, é só multiplicar a esperança de Bernoulli por N e a variância de Bernoulli por N também. Que a próxima é de Poisson. A de Poisson é um pouquinho, ela também tem uma certa relação com o binomial Bernoulli, certo? Mas ela tem uma expressão bem diferente. Quando que a gente usa? Quando a gente quer calcular a probabilidade de algo ocorrer dentro de um certo intervalo de tempo, um intervalo numérico específico. Então, veja, a gente quer calcular dentro de um intervalo numérico, porém, ela é de uma variável aleatória discreta, não contínua. Então, por exemplo, em 5 horas, ou seja, de 0 a 5 horas, quantos alunos vão chegar entrar na nossa... 5 horas não, né? Vamos dizer assim, às 19 às 10h30, 19 às 22h30. Quantos alunos vão entrar na matéria, ali, na aula da probabilidade estatística? Então, dentro de um intervalo de tempo, quantos alunos vão entrar lá? É uma variável aleatória de Poisson. Ou quando eu pergunto, por exemplo, dentro das 19 às 22h30, qual é a probabilidade de termos mais do que... A gente tem 51 alunos, mais de 40 alunos dentro da nossa matéria, nossa turma.
certo? Então, quando a gente calcula a probabilidade de um evento de variável aleatória discreta, dentro de um intervalo pré-definido, a gente está calculando a distribuição de Poisson, ok? Aqui, então, como fica a nossa FP, nossa função de probabilidade. A FP é a probabilidade x igual a um certo valor específico x, que é o P de x, igual a θ elevado a x, e na menos θ dividido por x fatorial. Ok? Quem que é θ? Θ é o intervalo vezes a probabilidade de sucesso. Basicamente isso. A gente vai ver um exemplo ali. Tá aqui, ó. Tá aqui. Θ é n vezes a probabilidade de sucesso. Beleza? Nesse caso, n aqui, que eu falei, é um intervalo. Pode ser um intervalo, já que é um intervalo de tempo. Tem que tomar cuidado, porque se é horas, então é aquele intervalo de horas. No nosso caso aqui, 3 horas e meia. Tá? Vezes a probabilidade de sucesso. Se eu digo, o que acontece lá que eu falei que o espaço do recuo para um retorno numa rodovia é modelado por uma distribuição de Poisson. Então, o que a gente faz? A gente calcula dentro lá, qual a probabilidade de dentro de 10 minutos, não sei quantos carros, 5 carros pararem para fazer o retorno. Então, o experimento é um experimento de Poisson. Ele calcula quantos carros param dentro daquele retorno num intervalo de tempo. Número de carros que param no retorno é um número inteiro ou um número contínuo? Pode parar 3,77 carros no retorno, para fazer retorno? Não faz sentido nenhum. Ou é 0 carros, ou 1 carro, 2 carros, 3 carros, e assim vai sucessivamente. Num intervalo de tempo. Então, X assume um valor de 0 até um certo valor inteiro, dentro de um intervalo de tempo. É um experimento de Poisson, certo? Aí o que acontece? O que às vezes é no chutômetro em geral, mas o que acontece? Você calcula a média, o número de carros médio dentro de um intervalo de 1 hora, não, 1 hora não, você não vai fazer um recuo no retorno para esperar 1 hora de carro. Sei lá, para que um carro fique no máximo 2 minutos dentro do recuo do retorno. Então, você calcula quantos carros param ali em 2 minutos para fazer o retorno, certo? Aí você vai calcular a probabilidade, certo número de carros, qual a probabilidade de ter, digamos que, em média, param 9 carros a cada 2 minutos. Aí você calcula qual é a probabilidade de mais do que 5 carros pararem ali. Uma probabilidade muito baixa, mesmo que pare em média 9 lá, muito baixa, certo? Então você faz um recuo, né? Já que é muito baixo para mais do que 5 carros, faz um recuo de 5 carros. Pronto, você vai ter uma probabilidade maior, né? Até 5 carros, uma probabilidade maior, então você faz um recuo de 5 carros. Não, a probabilidade de parar mais do que 5 carros é 90%. Opa, então você vai ter que fazer um recuo maior. O recuo de 7 carros, ainda é 80%. Um recuo de 12 carros, aí cai para 20%. Opa, então um recuo de 12 carros é um recuo razoável, que caibam, né, 12 caiba, que entrem 12 carros ali naquele recuo, certo? É um recuo razoável, porque vai ter 20% de chance de ter mais do que 12. Então, 20% das vezes apenas, né, você vai ter carros atrapalhando a faixa de rodagem. Qual é a média por exemplo, de carros que param no acostamento? É o próprio θ, certo? Na média, param 8 carros. Então, eu vou colocar, no meu θ, eu coloco 8 carros. Na média, param 22 carros. Eu coloco 22 carros. Beleza? Eu consigo calcular as probabilidades com isso. Ok? O que eu não coloquei, mas eu coloquei observação, que a gente utiliza também quando a gente tem ocorrência de defeitos raros, né? Sistema o defeito acontece com 1 milhão de horas. Sei lá, o defeito num certo componente eletrônico. É um defeito raro, ele demora muito para acontecer, certo? Às vezes você nem consegue, a maior parte dos componentes nem são utilizados 1 milhão de horas para ocorrer esse defeito. Então, é uma ocorrência rara de um certo defeito, um certo sucesso, entre aspas, né? Nesse caso, o defeito é o sucesso. Vamos fazer 2 exemplos, aí eu deixo mais 2 exercícios, ou 3, para vocês pensarem um pouquinho. Sabe-se que 5% dos parafusos fabricados por certa indústria são defeituosos.
Em um lote de 10 parafusos, calcule a probabilidade de, primeiro, exatamente 2 serem defeituosos, menos de 2 serem defeituosos, 3 ou mais serem defeituosos, e qual é o desvio padrão do número de parafusos defeituosos. De novo, eu coloquei desvio padrão aqui, mas eu acho que eu calculei a variância, tá? Eu só complemento com o cálculo do desvio padrão. Então, primeiro, antes de mais nada, vejam, um parafuso fabricado, quais são as possibilidades referentes à qualidade desse parafuso? Ou ele é perfeito, funciona numa boa, ou ele é imperfeito, ou seja, defeituoso. Só tem duas possibilidades, certo? Eu não vou mandar um parafuso mais ou menos, um parafuso que precisa de retrabalho, não vou vender. Não vou pegar e mandar lá para o meu cliente. Se ele precisa de retrabalho, ele volta para a linha de produção para o retrabalho, ou vira sucata, se for um retrabalho muito caro, né, vira sucata e manda outro parafuso perfeito. Então, ele só tem duas possibilidades, ou ele é perfeito ou ele é imperfeito, certo? E dessa minha máquina, ou dessa minha indústria, 5% são imperfeitos, defeituosos, e 95% são perfeitos. Então, aqui, eu posso considerar tanto o P, que é a probabilidade de sucesso, como sendo 5%, quanto sendo 95%. Vai dar na mesma os cálculos. Só que tem que tomar cuidado na hora de fazer a análise aqui, ó, certo? Ah, exatamente 2 perfeitos em um lote de 8, desculpe, defeituosos, é equivalente a falar que 8 são perfeitos, tá? Menos de 2 defeituosos, quer dizer que 8 ou mais são perfeitos. Então, só tem que mudar a observação aqui. Ponto de vista, melhor dizendo. Primeira coisa, a gente vai considerar o quê? Vamos considerar o seguinte, o P como 5%. Então, o nosso sucesso é o parafuso ser defeituoso. Beleza? Tudo bem? Se fosse o contrário, daí isso aí inverter aqui, né? Eu ia colocar 0,95 aqui e aqui 1 menos 0,95. Então, P, sucesso 5%. Quantos parafusos eu vou repetir o meu experimento para ver se ele é perfeito ou imperfeito? 10. Então, como fica a minha FP? Combinação 10 tomado Y a Y, do P 0,05 elevado a Y, vezes 1 menos P 0,05 elevado a 10, que são o número de parafusos, menos Y. Beleza? Só substituindo a combinação, então ficou 10 fatorial dividido por Y fatorial vezes 10 menos Y fatorial, que multiplica 0,05 elevado a Y vezes 0,95 elevado a 10 menos Y. Tá? Letra A. Opa, tem 2 toques aqui. Ó. Exatamente 2 serem defeituosas. O meu sucesso é defeito, tá? Então, exatamente 2 serem defeituosos. Ou seja, Y tem que ser igual a 2. Qual a probabilidade de Y ser igual a 2? É o Pzinho de 2. Coloca 2 no lugar do Y, de todos os Y. 10 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2 fatorial, certo? Faz a conta primeiro aqui dentro, depois faz o fatorial. Vezes 0,05 ao quadrado, porque é o 2 o Y, vezes 0,95 elevado a 10 menos 2. 10 fatorial é o quê? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Por que eu parei no 8 fatorial? Não fiz vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porque tem um 8 fatorial aqui embaixo. Desse aqui, ó, 10 menos 2, 8 fatorial. Beleza? Então fica 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Esse daqui, já vou até pegar aqui, ó. Esse 8 fatorial, já vou cortar com esse 8 fatorial aqui. Certo? O 10 fatorial, desculpe, o 10, eu posso cortar com esse 2, fica 5. Então sobra 5 vezes 9, dividido por 1. 0,05 ao quadrado dá 0,0025. Vezes 0,95 elevado a 8 dá 0,6634. Então vai ficar o quê? 5 vezes 9 vezes 0,0025 vezes 0,6634, ou seja, 45 vezes ali vai dar 0,0746. O que significa isso? A probabilidade de terem exatamente 2 defeituosos é de 7%. Letra B. Menos de 2. Então tem que tomar cuidado agora, pessoal, com que uma palavrinha muda totalmente a conta. Menos do que 2. Não é 2 ou menos, é menos do que 2. Quais são os números menores do que 2? 0 e 1, certo? Não vou colocar os negativos porque não tem como ter menos 5 peças defeituosas. Então, a probabilidade de menor do que 2 é a probabilidade de número de defeitos ser igual a 0, mais número de defeitos igual a 1. Ou seja, P de 0 mais P de 1. Beleza? Se eu falasse probabilidade de terem 2 ou menos defeituosos, aí tinha que colocar mais a probabilidade
do P igual a 2, do Y igual a 2, desculpe. Então vai ficar o quê? Só colocar 0 no lugar do Y. Aqui, ó, nessa daqui, mais 0, depois 1 no lugar do Y. Vai ser 10 fatorial dividido por 0 fatorial vezes 10 menos 0 fatorial. Tá? Vezes 0,05 elevado a 0, vezes 0,95 elevado a 10 menos 0. Mais 10 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 10 menos 1 fatorial. Vezes 0,05 elevado a 1, vezes 0,95 elevado a 10 menos 1. Este primeiro, deixa eu circular aqui, né, para ficar fácil. Este primeiro aqui é o P de 0, tá? É este daqui, ó. Tá? Este segundo é o P de 1. Ou seja, esse aqui, tá? Fazendo as contas na calculadora, no Excel, tanto faz. Não importa aqui. O importante é vocês montarem, conseguirem montar essa equação. No dia da prova, aqui tem que montar essa equação. Tem que colocar essa de cima para mostrar que vocês sabem aonde está sendo calculado. Tem que montar essa aqui por extenso. Aí joga no Excel, vocês vêm com o número no final. Tá? Então, qual é a probabilidade de ter zero defeitos? 0,5987. Quase 60% de não ter defeitos. De ter um defeito, 31,5%. De ter menos do que 2, 0,5987 mais 0,3151 deu 0,9139. Aproximadamente 91,4% de chance de ter menos do que 2 defeitos. Beleza? Tudo bem? Vejam, ó, 5% são defeituosos. Quanto que dá 5% de 10 parafusos? Dá meio parafuso. 10% é um parafuso, 5% meio parafuso. Certo? Beleza? Por isso que a probabilidade de ter menos que 2 é bem alta, 91%. Que em média tem poucos parafusos defeituosos. Repetir a equação aqui, só para a gente não ter que ficar voltando para o slide anterior. Aqui, ó, vejam. 3 ou mais serem defeituosos. Aqui, então, é o quê? É a probabilidade de ter 3 defeituosos, mais 4 defeituosos, mais 5 defeituosos, mais 6 defeituosos, mais 7 defeituosos, mais 8 defeituosos, mais 9 defeituosos, mais 10 defeituosos. Vejam quanta conta a gente vai ter que fazer. Será que a gente precisa fazer toda essa conta? Só a gente pensar teorema do complementar, da probabilidade do complementar. 3 ou mais defeituosos. Qual que é o complementar de 3 ou mais, pessoal? 2 ou menos. Então, a probabilidade de 3 ou mais serem defeituosos é a mesma coisa que a probabilidade de 1, é igual a 1, que é 100%, menos a probabilidade de menos do que 3, ou seja, 2 ou menos. Aqui tá faltando, calma lá, falta 1, abre parênteses. Tem uns errinhos aí que, né, de propósito, para ver se vocês percebem alguma coisa. É 1 menos, abre parênteses, por quê? Porque eu vou somar esses 3, depois eu vou fazer 1 menos eles. Então, P de 0 mais P de 1 mais P de 2. Só que vejam, P de 0 mais P de 1, a gente já calculou aqui atrás, ó, P de 0, cadê? P de 0 mais P de 1 deu 0,9134, tá? Então, esse aqui, esses dois aqui, essa soma, é igual a 0,9134. E o P de 2 também foi calculado no slide anterior. Exatamente P de 2, 0,0746. Então, este daqui é igual a 0,0746. Foi calculado no slide anterior. Então, a gente não precisa fazer nenhuma conta aqui. Continuando, então, é 0,9134 e não 39, tá? Ou é 39 mesmo? 39, eu pisquei errado aqui, 39. 39, beleza. Mais 0,0746. Ou seja, 1 menos, isso aqui vai dar 0,98, alguma coisa, né? Então, deu 0,0115. 1% de chance de terem 3 ou mais defeituosos nesse lote de 10. Por último, é para calcular o desvio padrão. Eu acredito que eu calculei a variância, mas foi quando a gente calcula o desvio padrão. Então, antes de calcular o desvio padrão, qual que é a média? É um x aqui, tá, pessoal? Não, tá certo, é um y. Desculpe, um y. A gente está ainda em binomial. Esperança de y é n vezes p. n 10, p é igual a 0,05, então meio. Então, qual é o número, foi aquilo que eu falei, qual que é o número esperado, ou a média de defeituosos dentro de um lote de 10? Meio.
exatamente como eu havia falado, certo? Variância. N vezes P vezes 1 menos P, ou seja, 10 vezes 0,5 vezes 0,95. Deu 0,475. Não, eu não calculei realmente aqui, deixa eu voltar. Deixa eu só colocar aqui. A raiz quadrada da minha calculadora. Cadê minha calculadora? Ih, eu não peguei a calculadora no armário. Raiz quadrada de 0,475. Vou colocar aqui, acho que eu tenho aqui no celular. Raiz quadrada de 0,475. 0,6892. Só esse é o signo. Tá ficando deformado porque eu tô arrumando, né, os slides e salvando, né, dele fica assim. Beleza? Como ninguém falou nada. É difícil achar aqui. 2. A 2 é para aplicar a Poisson, né? Verificou-se que a probabilidade de falha de um transistor em um instrumento eletrônico durante uma hora de operação é de 0,05, ou seja, 0,5%. Então, dentro de uma hora de operação, tem 0,5% de chance de falhar aquele transistor. Determine a probabilidade de, letra A, não haver falhas em 80 horas de operação. Então, dentro de um intervalo de 80 horas, não tem nenhuma falha. 80 horas, tem que pensar. O nosso intervalo inicial, essa probabilidade é para o intervalo de uma hora. Se eu estou pegando um intervalo de 80 horas, é 80 vezes essa repetição, 80 vezes esse experimento, certo? Então, né, vou ter que multiplicar aí o meu NP, o meu θ igual a NP, igual estava lá em cima, no começo. Letra B, haver menos de 2 falhas em 80 horas de operação. Então, só relembrando lá, o nosso θ, ó, P é igual a 0,005 e θ é NP, ou seja, 80 vezes 0,005, 0,4. Como fica, então, o nosso θ, que é o parâmetro da FP, 0,4. Ok? O que significa, então? Qual é a média de falhas em 80 horas? Ou qual é a probabilidade, né, de falhas em 80 horas? 0,4. Tá? Ou, é meio estranho, né, fazer essa leitura. Então, como fica o P de X? Pessoal, se você quiser, não precisa colocar isso aqui, tá? Coloque direto isso aqui, já é o suficiente. P de X é θ elevado a x vezes z elevado a menos θ sobre x fatorial. Se θ vale 0,4, então é 0,4 elevado a x vezes z elevado a menos 0,4 dividido por x fatorial. Beleza. Letra A. Probabilidade de não haver falhas em 80 horas. X é o número de falhas. Então, x igual a zero. Probabilidade de x igual a zero. Ou seja, P de zero. 0,4 elevado a zero vezes z elevado a menos 0,4 dividido por zero fatorial. Isso é uma propriedade. 0 fatorial é igual a 1 fatorial, que é igual a 1. Tá? Então, dá 0,4 elevado a zero, 1. Com esse 1 aqui, né, corta. Então, fica e elevado a menos 0,4, dá 0,6703. Ou seja, em 80 horas, tem 67% de chance de não ter nenhuma falha. Beleza? Tudo bem? E haver menos do que 2 falhas em 80 horas de operação. Então, menos do que 2, 0 ou 1 falha. 2 ou menos, aí seria 0, 1 ou 2 falhas. Então, menos do que 2 é x menor que 2, que é a probabilidade de x igual a 0 mais a probabilidade de x igual a 1. Beleza? Tudo bem? Só substituir x igual a 0, já tem aqui calculado, que é 0,6703, e colocar x igual a 1. Então, 0,6703 mais 0,4 elevado à primeira, vezes z elevado a menos 0,4 dividido por 1 fatorial. Ah, não vai mudar nada. Muda, porque aqui era 0,4 elevado a 0, que é 1. Aqui tem o 0,4 multiplicando o 0,67. Então, dá 0,2681. Somando os dois, dá... Opa, faltou uma vírgula aqui, né? 0,9384. Ou seja, aqui nessa conta aqui. Não é nessa conta aqui, não. Cadê? Nessa conta aqui. 93,8% de chance de ter menos do que 2 falhas em 80 horas de operação. Então vamos lá, deixa eu ler com vocês. 1. Dê um lote que contém 25 peças
das quais 5 são defeituosas, são escolhidas 4 ao acaso. Nossa, esse é puxado, eu devia ter feito esse. Seja Y o número de peças defeituosas encontradas na amostra tomada do lote, estabeleça a distribuição de probabilidade de Y. Tá? Então, para calcular FP. Tá? Vejam só, aqui eu não coloquei nenhuma probabilidade de sucesso ou insucesso. Tem que calcular. Primeiro, qual é que tamanho que tem a amostra retirada desse lote de 25? 4. Então, N igual a 4. Qual é a probabilidade de defeito? Em um lote de 25, sabe-se que 5 são defeituosos. Então, 5 sobre 25, 1/5. Então, já tem a probabilidade de defeito. Eu estou falando para vocês não anotando, beleza? Aí, já tem N igual a 4, P igual a 1/5. Letra A. A probabilidade de não escolher peças defeituosas, ou seja, Y igual a 0. Letra B. Probabilidade de escolher mais do que 2 peças defeituosas. Veja, eu fiz um ali atrás bem parecido com esse, tá? Vejam lá como eu fiz. C. Calcule a esperança matemática de Y. Fácil, né? NP. 4 vezes 1/5 dá 4/5. D. Calcule o desvio padrão de Y. Beleza? 2. Suponha que o número de erros tipográficos em uma única página de um livro tem uma distribuição de Poisson com parâmetro θ igual a 1. Tá? Então, o que diz esse parâmetro θ igual a 1? A média de erros por páginas é igual a 1. Tá? Aqui o intervalo não é um intervalo de tempo ou de espaço, é um intervalo, é a página. Uma página. Esse é o meu intervalo, por página. Tá? Calcule a probabilidade de, letra A, uma página conter exatamente um erro. Probabilidade de x igual a 1, com θ igual a 1. 2. Uma página não conter erros. Probabilidade de x igual a 0. C. Uma página com pelo menos um erro. Ou seja, um ou mais. Beleza? E D. Uma página qualquer contenha 2 ou 3 erros. 2 ou 3. Probabilidade de x igual a 2 mais probabilidade de x igual a 3. Então, lá primeiro, 1, né? Como eu falei, não estava dado o valor de P. Opa, tinha que calcular. Então, lendo aqui o exemplo, de um lote que contém 25 peças, das quais 5 são defeituosas. Ou seja, nesse lote tem 5 em 25 defeituosos. Certo? São escolhidas 4 ao acaso. A nossa amostra é de 4, tamanho 4, N igual a 4. Seja Y o número de defeituosas encontrados na amostra tomada do lote. Estabeleça a distribuição de probabilidade de Y e determine. Primeira coisa, quanto que vale P? P, ver se agora ele está travando ainda. Não está mais travando. P é igual a 5 defeituosas em 25, ou seja, 1/5, 0,2. O tamanho da nossa amostra é 4, então N igual a 4. Como fica a FP? Fica P de Y igual a 4 fatorial, dividido por Y fatorial, vezes 4 menos Y fatorial, vezes P, que é 0,2 elevado a Y, vezes 1 menos P, que é 0,8 elevado a 4 menos Y. Agora a gente vai para a letra A. Letra A. A probabilidade de não escolher peças defeituosas, ou seja, Y igual a 0, porque Y é o número de peças defeituosas, então Y tem que ser igual a 0. Probabilidade de 0. 4 fatorial dividido por 0 fatorial, que é 1, vezes 4 menos 0. 4 fatorial dividido por 4 fatorial, corta. Então, 0,2 elevado a 0 também é 1. Então, é 1 vezes 1 vezes 0,8 elevado a 4. Dá 0,4096. Ou seja, praticamente 41% de chance de não pegar nenhuma peça defeituosa. Beleza? Aproximadamente 41%. Letra B. A probabilidade de escolher mais do que 2 peças defeituosas. Se tem 4, então escolher 3 ou 4. Probabilidade de 3 mais probabilidade de 4. Ó. Mais do que 2, probabilidade de 3 mais probabilidade de 4. Ou seja, P de 3 mais P de 4. P de 3 é só substituir 3 no lugar do Y. Ficou, então, 4 fatorial dividido por 3 fatorial, vezes 4 menos 3 fatorial, vezes 0,2 ao cubo, que é o Y, né? Vezes 0,8 elevado a 4 menos 3. 4 fatorial por 4 fatorial, corta esse com esse.
4 menos 4 é 0. 0 fatorial 1. Então, 1 sobre 1 vezes 2 elevado a 4 vezes 8 elevado a 1. Opa! Tá certo, 8 elevado a 0. Desculpa, 0, né? Por que isso aqui? Porque esse é o P de 4, tá, pessoal? Por isso mudou para 4 aqui, ó. Aqui era 3, porque era o P de 3. Certo? Então, aqui, como eu falei, vai ficar 4 fatorial dividido por 3 fatorial dá 4 vezes 2 elevado a 0,2 elevado a 3 vezes 0,8 elevado a 1. Mais 1 vezes 0,2 elevado a 4 vezes 0,8 elevado a 0. Então, deu 0,0840 mais 0,0016 deu 0,0856. Aproximadamente 8,6% de ter 2 ou 3 defeituosas. Ou seja, mais do que 2. A letra C, já vou fazer a letra D junto. Então, a letra C, calcular a esperança de Y. É NP. 4 vezes 0,2, 0,8. O desvio padrão é o quê? Raiz quadrada de N vezes P vezes 1 menos P. Ou seja, raiz quadrada de 4 vezes 0,2 vezes 0,8. Que deu 0,8. O número de erros tipográficos em uma única página de um livro tem uma distribuição de Poisson com parâmetro igual a 1. O que significa isso? Um erro por página. Calcule, de média, né? Calcule a probabilidade de letra A, uma página conter exatamente um erro. Isso aqui já tem lá no... Eu coloquei. Então, letra A, uma página conter exatamente um erro, ou seja, P de 1. Tá aqui a probabilidade. Ó. Teta vale 1? É só colocar 1 no lugar do teta. Então, vai ficar 1 elevado a x, que não interessa quanto vai dar, e elevado a menos 1, dividido por x fatorial. Então, basicamente, nem precisava ter colocado esse 1 aqui, né? A probabilidade de 1, 1 elevado a 1 vezes e elevado a menos 1, dividido por 1 fatorial, né? 1 elevado a 1, 1. 1 fatorial é 1. Este 1 aqui de cima, corta com 1 de baixo, então fica e elevado a menos 1, que dá 0,3679. Então, aproximadamente 37% de chance de conter exatamente um erro. Beleza? Vejam, a média é de conter um erro por página, certo? Mas a probabilidade de conter exatamente esse um erro aqui, a média, é de 36,79%. Próximo. Letra B. Uma página não conter erros, ou seja, não ter nenhum erro. P de 0. P de 0 é 1 elevado a 0, que é 1, corta com o 0 fatorial, que é 1 também. E elevado a menos 1. É o mesmo valor, 0,3679. Não sei por que ficou de tamanho diferente aqui. Beleza? Deu o mesmo valor. Tá? Ter 0 erros ou 1 erro, deu o mesmo valor. C. Uma página com pelo menos um erro. O que é pelo menos um erro? Um ou mais erros, certo? Só que colocar um erro, mais 2 erros, mais 3 erros, mais 4 erros, não tem um número finito, final. A gente ia ter que somar até mais infinitos erros. Fica um pouquinho demorado, né, para a gente fazer assim. Então, como que é mais fácil? Teorema do complementar, probabilidade do complementar. Probabilidade de 1 ou mais é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade de menos do que 1. Tá aqui, ó. Probabilidade de 1 mais do que 1 é igual a 1 menos a probabilidade de menos do que 1. Só que quem que tem menor que 1 inteiro? Só o 0. Então é 1 menos a probabilidade de 0. Probabilidade de 0 está aqui em cima. Nem sei porque eu coloquei, né? Já podia ter colocado aqui o valor. Então 1 menos 0,3679. Então qual é a probabilidade de ter mais do que um erro? Desculpa, um erro ou mais? De 63,21%. Já que é média igual a 1, né? Então, a probabilidade de 1 ou mais é esperado 63,21%. Letra D. Uma página qualquer contenha 2 ou 3 erros. Então, a probabilidade do número de erros estar entre 2 e 3, ou seja, probabilidade de 2 mais probabilidade de 3. P de 2 mais P de 3. Só substituir 2 e 3 no lugar do X. Então fica 1 elevado a 2 vezes e elevado a menos 1 vezes e elevado a menos 1 sobre 2 fatorial, que é 2, mais 1 elevado ao cubo vezes e elevado a menos 1 sobre 3 fatorial. Só que tem que lembrar, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então é 6. E elevado a menos 1 dividido por 2 mais e elevado a menos 1 dividido por 6 deu 0,2453. Então, ter ter entre 2 e 3 erros é igual a 25% aproximadamente.